O ministro Sérgio Moro aposta no isolamento dos líderes de facções para conter a onda de violência no sistema penitenciário do Pará. Sérgio Moro foi obrigado a se posicionar depois de saber da morte desses 4 presos por sufocamento quando eram transportados num caminhão-cela de Altamira para Belém do Pará. Os detentos eram da mesma facção e agiram juntos no confronto que tinha deixado 58 vítimas na segunda-feira. E na madrugada de terça, esse número aumentou para 62, aliás, na madrugada de quarta. Para o ministro Sérgio Moro, a Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária, junto com os novos agentes convocados pelo Estado, vão ajudar a conter o problema. O remédio para isso é isolar as facções. Do outro lado, nós enviamos uma força-tarefa de intervenção penitenciária a pedido do governo para auxiliar não só no trato desses presos, mas principalmente no treinamento de agentes penitenciários que o governo do estado está com um concurso aí finalizando. Olha, são medidas, que se espera do ministro da Justiça. Agora, que vão resolver o problema, esse isolamento de facções, a gente sabe que não, né? Agora, Zé Paulo, o ministro da Justiça assumiu com uma crise exatamente igual no Ceará. E antes dele, passaram pelo mesmo problema o ministro Raul Jungmann, da Segurança Pública, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o ministro da Justiça, Zé Eduardo Martins Cardoso, antes dele, o Márcio Tomás Bastos, Alexandre de Moraes, enfim, a gente pode voltar aqui ao início da história do Brasil, ao início da história do nosso sistema carcerário, que nós vamos identificar os mesmos problemas. O que o ministro está esperando, então, para conversar com os governadores e isolar os chefes de facções criminosas, especialmente naqueles estados que não têm estrutura sozinhos para dar conta do que está acontecendo nos seus respectivos territórios? O Pará é um deles. Então a gente espera acontecer o assassinato de 62 pessoas, uma briga entre facções, para o ministro aparecer 3 ou 4 dias depois do assassinato, da briga entre as facções, para apresentar soluções que ele já poderia ter tomado antes de tudo isso ter acontecido. Não faz muito sentido, né? Se ele aparecesse com alguma solução estrutural, definitiva, aí ele vem dizer, olha, a solução não é soltar esses... Quem falou em soltar esses presos? Só um lunático falaria em colocar chefes de facções criminosas na rua, né? Eu não vi, sinceramente, não sei de onde ele tirou essa. Ele quis aí apelar... Não, tem gente sim, tem jurista achando que o encarceramento não é a melhor solução. Coisa, imagina essa gente do lado de fora, então o que ia acontecer? Mas aí a gente pode discutir a tese do encarceramento, mas ninguém falou em colocar na rua chefe de facção criminosa. Isso, encarceramento... Mesmo quando falam em geral, quem, não é para bandido perigoso. Exatamente. Claro. Quem adota a tese de um suposto encarceramento excessivo, não fala em colocar na rua chefe de facção criminosa. Então ninguém falou nisso. O ministro me parece quis misturar coisas aí de maneira proposital. Em segundo lugar, por que não fazer um levantamento desses chefes de facção criminosa, especialmente os que estão no Rio de Janeiro, os que estão em presídios do Norte e do Nordeste, estados menos estruturados, e isolá-los imediatamente? A gente precisa esperar acontecer o que aconteceu para depois remediar ou tentar remediar? Eu sinceramente não entendo o que é que o ministro da Justiça está fazendo para sanar, ajudar os estados a sanar esse problema no sistema carcerário, a não ser aparecer 4 dias depois com soluções que nós estamos adotando há 20, 30 anos e até agora não serviram do ponto de vista estrutural, a não ser para correr atrás de algo que a gente nunca consegue alcançar, né? O ministro Você falou do Ceará, mas não vamos nos esquecer também de Manaus, né? Manaus, eu ia Pedrinhas. falar isso, não, mas Manaus, Pará Pedrinhas. Posso dar todos os exemplos aqui. Pedrinhas, lembra de Pedrinhas? Mas Manaus foi logo aqui, gente. Anísio Jobim, né? Vocês se lembram? No dia em que o ministro assumiu, uma semana depois, o Ceará pegou fogo. O Ceará pegou fogo. Operação especial lá, né? Como é que chama essa operação? Força Nacional. Força Nacional de Segurança, né? Agora é o seguinte, o ministro Sérgio Moro está trazendo mais diagnóstico que a gente já tem há muito tempo, como lembrou aqui o Rafael. É fácil sentar na frente do computador e redigir um pacote anticrime, que vai ser muito bom se for aprovado, vai ajudar aí no combate à violência. Mas a grande violência do país, ela está dentro dessas penitenciárias, né? Esse deve ser o foco principal do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, resolver esse problema.
né? O Sérgio Moro não é o entendido do assunto, não foi ovacionado aí para ocupar esse cargo. Ele tem que ir lá, ver o que está acontecendo, sabe? Ele tem que sentar junto com o governador, com o secretário de segurança e resolver. É claro que o isolamento de presos, mas tem a relação dos presos? Quem são as lideranças? Quem são essas facções criminosas, né? Ele tem isso na mesa dele? Tem vaga em presídio Eu acho federal? que sim, né, Pedro? Porque para transferir esses detentos que são de uma facção... E aí transfere e morre nomes, 4 detentos na transferência, como aconteceu ontem. E depois não o é presidente... culpa do ministro, né? Como não é culpa do ministro? O ministro tem Não que... é culpa do ministro, o ministro foi lá para ajudar, ele não é o responsável pelo sistema penitenciário do Pará. Não, ele não é ele é o responsável, Zé Paulo, pelo sistema penitenciário nacional, Não, né? pela segurança, não pelo sistema penitenciário. Sim, existe um departamento de penitenciário nacional que é vinculado ao Ministério da Justiça. Existe esse cargo na hierarquia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Esse, que é o chamado informalmente no meio jurídico de carcereiro nacional, ele tem sim a obrigação de comunicar ao ministro da Justiça quando a coisa está fugindo do controle em um estado ou não, para fazer algum tipo de ação, de intervenção, chamar o governador. Agora, como disse aqui o Rafael, nunca é feito de forma prévia. Isso só é feito depois que o problema acontece, né? E para quem acha, repito mais uma vez aqui, que esses bandidos não vão fazer falta nenhuma, que isso é bom, que tá tudo certo, isso só acirra os ânimos do lado de fora. Porque essas facções não estão presentes só dentro das cadeias, elas estão do lado de fora, né? E quando elas começam Essa briga delas lá de dentro não é a briga só pelo que há dentro das quatro paredes do Brasil. A briga é pelo lado de fora, né? Agora, vocês querem ver como é que tudo isso que vocês estão falando aqui não é só um pensamento, uma interpretação dos fatos? Vocês acham que se já houvesse uma força mais intensa, um planejamento, um cerco mais forte do governo federal, junto com os estados, haveria essa morte no caminhão lá, transportando os presos? O nego fez isso porque não tem ninguém prestando atenção, não tem ninguém tomando conta. Então não é uma coisa aqui que a gente está querendo falar mal do Moro ou querendo dizer isso. Não. Impunidade a gente mede assim. Quando o cara tem certeza de que está tudo bagunçado, de que não vão pegá-lo, ele faz, porque não vai fazer a menor diferença. Matar o preso no caminhão ou não matar o preso no caminhão, ninguém me pega. Porque daqui a uma semana, quando a manchete mudar, ninguém vai nem lembrar do que a gente fez. Processo administrativo, o que quer que seja. Então, não é uma questão só da gente estar querendo proteger bandido. Ninguém aqui está protegendo bandido. A gente está dizendo o seguinte, o caos na gestão penitenciária, na gestão do combate aos grandes crimes, aos grandes criminosos, é tamanho, que eles vão continuar agindo, enquanto eles não perceberem que eles estão ficando menores, que o espaço para atuação está diminuindo, pelo contrário. E Acontece as piores coisas e ninguém faz nada. O presidente Bolsonaro, infelizmente, nessa ocasião, dá mais uma prova de que ainda não entendeu o peso do cargo que ocupa e continua se comportando como um deputado federal do baixo clero, falando para uma plateia muito específica. No dia perguntado sobre o massacre, ele diz, perguntem às famílias das vítimas desses bandidos o que eles acham. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Depois, perguntado sobre a morte no transporte, ele diz o seguinte, acontece. Muitas vezes você transporta alguém de ambulância passando mal e o sujeito chega morto ao destino. Ou seja, ele menospreza algo muito grave que está acontecendo. Grave porque essas pessoas estão sob tutela do Estado, sob custódia do Estado, devem pagar as penas a elas atribuídas. Se são presos perigosos e são presos perigosos, devem ficar mais tempo segregadas da sociedade. Ele impede uma discussão mais séria que ele mesmo tinha proposto durante a campanha eleitoral, como, por exemplo, acabar com benefícios como saidinha temporária, como diminuição de tempo de pena para esses presos perigosos, porque a discussão fica rasteira, né? Vira um negócio meio que de torcida, uma espécie de fla-flu, e ignora o fato de que essas quadrilhas que estão se estapeando, se degolando dentro do presídio, são aquelas mesmas que matam as famílias aqui do lado de fora, no roubo de um carro, na venda de um pacote de maconha, de 2 quilos de cocaína. Que roubam ouro, né? Que roubam ouro. É basicamente a mesma coisa daquilo que a gente está falando. E além disso, quando ele passa a mensagem do morreu porque tinha que morrer, quem mandou tá lá, é bandido mesmo, não vai fazer falta,
ele chancela esse tipo de coisa. Então ele diz o seguinte, tá valendo. Se o Comando Vermelho quiser ir para cima do PCC, porque essa quadrilha que avançou para cima do Comando Vermelho é uma filial do PCC no norte. Então o que ele está dizendo é o seguinte... Que se matem. Resolvam seus problemas aí. O Estado não pode fazer isso. O Estado tem de tomar conta daquele presídio. Ele não pode fazer o seguinte, resolvam seus problemas aí. Mas aí também, viu, Rafael, eu vou lembrar... Eu vou lembrar o Carandiru, viu? O Carandiru em 1992. Teria sido melhor a polícia não intervir? O final todos nós sabemos, morreram 111. Se a polícia não entra, ela não seria cobrada por não ter acabado com a briga lá dentro do presídio do Carandiru? É uma pergunta que não tem resposta. E tem uma outra pergunta importante. Quando o Estado age, isso é, invadindo o presídio, aí a mortandade é muito maior e vai sobrar sempre para o governante. E tem uma outra pergunta importante também. Quando o Estado age mal, como agiu naquele momento, não sei se havia alternativa, se não havia alternativa, essa é uma discussão que nós vamos ter eternamente, mas quando o Estado age mal, ele não estimula o surgimento de facções como o PCC existiria, eu não tenho essa resposta, estou aqui fazendo uma pergunta, estimulando uma reflexão, ele teria existido do tamanho como existe hoje e com a complexidade que existe, não tivesse ocorrido aquele massacre em 92? Né? Eu acho que também teria se organizado. Eu não acho. Todos apontam como marco aquele 2 de outubro de 1992 para o surgimento dessa facção, né, que dominou depois os presídios de São Paulo. Eu não sei se eles já não estavam se organizando antes daquilo, viu? Pode ser. Agora, também é inegável que um sistema penitenciário violento, em que o cara tem de fazer qualquer negócio para não ter o pescoço cortado, estimula o surgimento de facções assim. Porque o que é que o PCC, por exemplo, vende para o preso? Segurança lá dentro, certo? Então, você vem aqui, o cara pode ser um ladrão de galinha, ele entrou no presídio, ele tem de se aliar... Pode ser inocente, foi preso equivocadamente. Ele tem de se aliar ao PCC, ao Comando do Norte. Aí, o que essa facção faz? Protege o sujeito lá dentro, a não ser que ele seja degolado por algum adversário, e dá proteção para a família aqui do lado de fora. E cobra. E cobra por isso, evidente. Não faz isso de graça, né? O sujeito. E quando sai da cadeia, ele vira devedor, vai trabalhar para a facção criminosa, é um soldado da facção criminosa. É isso que só o governo federal pode quebrar a espinha desse tipo de funcionamento do nosso sistema penitenciário. Agora, quando o presidente vem dizer, não devia estar lá, morreu porque tinha que morrer, quem mandou roubar, quem mandou matar, o que ele faz é dizer o seguinte, olha, se virem, eu não quero saber disso. Aí as coisas ficam difíceis. São Paulo, nesse caso, né, deu um primeiro passo importante na transferência de lideranças dessas facções criminosas, e isso que era temido por muita gente acabou não acontecendo, e os presos estão isolados aí em presídios federais, né, líderes de todas essas facções que estavam aqui em São Paulo. E você tem um controle do sistema prisional hoje aqui, né? Essa medida foi tomada, foi uma medida ousada do governador João Dória, logo no início do seu mandato, né? Nem parecia um tucano, né, Pedro? Porque durante muito tempo esse foi um tabu, né? Se transferir uma Arcola daqui, São Paulo explode. Que nem em 2006. Isso não aconteceu. Então, os outros estados deveriam fazer, e até alertados pelo Ministério da Justiça, tomar essas providências antes que essas rebeliões acontecessem, né? Aí nós teríamos como o Estado controlando efetivamente esses presídios. E nesse debate sobre construção de mais presídios, muita gente diz, é preciso construir mais escola do que presídio. E eu, mais uma vez, volto a esse tema aqui. Tão importante quanto construir escola, posto de saúde, é sim construir presídio. A gente mora num país muito violento. Os números mostram que as mortes aqui no Brasil por conta da violência, elas superam países que estão em guerra. Quantas vezes a gente não vê aí na capa do jornal, aqui na rádio, na televisão, na internet, manchetes dizendo se mata mais em São Paulo do que na guerra do Iraque, na guerra do Afeganistão. A guerra muda, mas os nossos números continuam sempre superando essas batalhas internacionais.